Uningá, que o futuro é aqui. Salve, salve, meu querido, querida aluna, professor Eduardo, mais uma vez aqui para te acompanhar nessa caminhada do nivelamento de matemática. E agora que a gente está praticamente fechando a nosso rol, nossos tópicos que a gente selecionou para trabalhar contigo. O tópico de agora, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre probabilidade, né? Obviamente que são as noções básicas de probabilidade, porque não sei se você já teve a curiosidade ou a oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo a probabilidade. Ela é aquela coisa que ela vem mansinha, gostosa de resolver, simples, mas quando você menos espera, o negócio fica louco. E realmente não é simples. Probabilidade tem muita teoria, muitos casos, né, fórmulas que mais para frente você que vai estar estudando um pouco mais a fundo nessa parte de exatas, você vai provavelmente ter o privilégio de conhecer essas relações, mas a nossa ideia aqui é simplesmente lembrá-los de alguns conceitos básicos que você precisa para dar início, para dar o start nesses estudos aí. E da mesma maneira, logo na sequência de probabilidade, a gente vai falar um pouquinho das noções básicas de estatísticas, tá? Não vou me aprofundar em nada de noções básicas de estatísticas, a gente vai falar um pouquinho de gráfico ali, né, alguns tipos de gráfico, o que é uma variável quantitativa, descritiva, contínua. Nós vamos falar um pouquinho sobre moda, mediana, média e ponto, que é o nosso start mesmo, aquele conceito principial, né? Nem sei se existe essa palavra principial, mas aquele princípio que você precisa ter para dar continuidade no seu estudo, na sua matemática aí, tá certo? Antes da gente começar aqui, eu aconselho que você, se não viu ainda, veja um pouquinho de análise combinatória antes de trabalhar com probabilidade. Eu tomei o cuidado de não pegar exemplos que envolvam análise combinatória aqui, já que a gente não teria esse tempo de poder falar também de análise combinatória, né? Foi optado que a gente optou pela probabilidade. Mas não é porque eu não coloquei aqui os exercícios de probabilidade com análise combinatória que não tenham eles, e é muito comum, né, nos exercícios que a gente está resolvendo, você precisar fazer um arranjo, uma combinação, alguma coisinha antes de aplicar a ideia, a definição de probabilidade. Então, se no decorrer aí dos seus exercícios que você estiver estudando, fazendo, se deparar com isso, não assuste, é completamente normal e com certeza vai acontecer essa situação quando você estiver estudando e resolvendo os exercícios, tá certo? Então vamos lá começar com a nossa querida probabilidade. Nós temos aqui alguns tipos de experimentos, né, alguns tipos de situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a que temperatura a água entra em ebulição. Isso a gente consegue calcular, né? A gente pode até não saber de cor, mas com alguns estudos, algumas pesquisas, livros, internet, a gente consegue chegar e falar, ó, a água vai entrar em ebulição, pá, na tal temperatura. A gente consegue cravar isso. Da mesma forma, se a gente pegar uma bola, né, largarmos uma bola com que velocidade que ela vai atingir o chão, é um outro tipo de experimento que a gente também consegue prever esse resultado. A gente pega algumas relações físicas, alguns conceitos lá da mecânica, a gente consegue dizer a velocidade com que essa bola vai estar atingindo o chão. Agora, fora esses, tem outros experimentos que podem acontecer, que é o que a gente chama de experimentos determinísticos. O que é um experimento determinístico? Justamente isso que eu acabei de dizer. A que temperatura a água entra em ebulição, a velocidade em que a bola vai atingir o solo, isso a gente determina. A gente faz cálculo, monta uma fórmula, vai lá, pá, está calculado. Isso interessa para nós? Não. Não em probabilidade. Probabilidade não está interessado nesse tipo de experimento. O que a gente quer? A gente quer os experimentos aleatórios, aqueles que a gente não consegue prever o resultado. Professor, mas se a gente não consegue prever o resultado, como que a gente vai calcular? Mas é aí que está o charme da questão. A gente vai estar calculando a chance daquilo acontecer. Não quer dizer que vá acontecer. Por exemplo, é mínima, mas existe uma chance de você ganhar na Mega Sena, né? Por irrisória que seja. Se um dia você, igual eu falei, a gente acaba envolvendo combinatória
quando a gente menos espera. Mas depois, quando você estiver estudando combinatória, provavelmente no livro, ele vai te jogar lá como curiosidade o cálculo que a gente faz de chance para chegar de acerto numa Mega Sena. E isso é praticamente, sim, inexistente. Se a gente for pensar do lado matemático, você nunca joga. Mas, por menor que seja, existe. Quer dizer que se eu sei calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar? De forma alguma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu simplesmente sei que existe a chance. Se eu vou ganhar, é outra história. Se fosse assim, provavelmente vocês não estariam me vendo aqui, porque eu já teria ganhado e estaria num resort, provavelmente. Então, o que interessa para nós? Os seguintes experimentos. No lançamento de uma moeda, qual a face voltada para cima? Ah, professor, vai cair cara. Beleza, você está apostando que vai cair cara, mas não quer dizer que vai cair cara. Tem a chance de cair cara ou coroa. A gente não consegue garantir qual é a face que será voltada para cima. Ah, professor, mas eu coloquei um pezinho ali do lado que eu queria para pender a moeda. Mas aí essa parte de honestidade aí a gente não entra no mérito, tá? A gente sempre trabalha com a moeda honesta, que a gente chama. Tanto a moeda, dado, baralho, todos os objetos que a gente vai utilizar aqui, a gente chama de dado honesto, moeda honesta, porque não existe interferência, tá bem? Já até foi casos de filme, de reportagens e tudo mais, que às vezes em alguns cassinos as pessoas manipulam o resultado, colocam alguma coisa no dado para cair o valor que ela apostou e tal, mas isso aí é manipulação. Você está forjando o resultado para que ele aconteça. Quando a gente trabalha em probabilidade, é literalmente trabalhar com o acaso, tá? A gente está trabalhando com experimentos aleatórios, ninguém consegue cravar o que vai acontecer. Pode acontecer, é sempre uma chance de acontecimento. Da mesma forma, se eu jogo um dado, né, faço um lançamento de um dado, qual número saiu? Não sei, eu quero que saia o 2, beleza. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 de possibilidade. É apenas uma chance em 6 que eu tenho de acertar o número que eu escolhi. Um outro tipo de experimento, no caso. Se eu escolho uma carta de um baralho completo e a retiro, qual que é essa carta? Pô, a gente tem 52 cartas de um baralho. Para você realmente chegar e cravar qual carta que eu vou escolher assim espontaneamente, a gente tem que ter uma sorte muito grande, né? E mesmo que esses experimentos forem repetidos várias vezes e nas mesmas condições, ainda assim a gente não consegue prever o resultado. Não é porque eu vou ficar tirando um monte de carta seguida do baralho que eu vou conseguir adivinhar qual vai ser a próxima. São todos experimentos aleatórios. Então a quantidade de repetições não interfere no nosso resultado, no nosso cálculo da probabilidade, tá certo? Porque elas sempre serão retiradas nas mesmas condições, portanto, sempre vai haver essa questão de poder ou não acontecer o que a gente quer. Sendo assim, um experimento cujo resultado, mesmo que único, é imprevisível, a gente denomina de experimento aleatório. E são esses os que atraem o nosso estudo de probabilidade. Um experimento ou fenômeno aleatório apresenta essas seguintes características. Nomeei aqui tudo bonitinho para que você tenha em suas mãos aí depois. Ele pode se repetir várias vezes nas mesmas condições, que foi o que eu acabei de mencionar. É conhecido o conjunto de todos os resultados possíveis. Professor, mas como assim? Se eu vou jogar uma moeda, acabei de mencionar, se eu jogo uma moeda, a gente sabe o que pode acontecer. Pode cair cara ou coroa. Isso é o conjunto de todos os resultados possíveis. Se eu jogo um dado, pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu sei quais são as possibilidades que eu tenho. Certo? Então, isso é ter conhecimento de todos os resultados possíveis. Porém, mesmo tendo esse conhecimento, a gente não pode prever o resultado. A gente não consegue garantir qual vai ser a nossa face do dado voltada para cima, qual vai ser a face da moeda, a gente não consegue prever nada disso. A teoria da probabilidade surgiu para nos ajudar a medir a chance de ocorrer determinado resultado num experimento aleatório. Tá? Apenas uma observaçãozinha aqui do porquê
dessa probabilidade. Uma pequena pausa aqui de 5 segundos, caso você seja como eu, que goste muito de filmes, principalmente de filmes que envolvam matemática, eu recomendo que você assista Quebrando a Banca. É um filme já, sei lá, deve ter uns 10 anos, talvez até mais, mas é um filme muito legal que envolve um professor que seleciona alguns alunos para justamente fazer aquilo que eu estava mencionando de cassino, só que não que eles forjem o dado, essas coisas. Eles aprendem a contar a carta e a cada um período de tempo aí eles vão até Las Vegas para poder faturar a sua sorte grande, porém de uma maneira errada, né, já que eles estão fazendo o que o cassino não permite, que é fazer a contagem de cartas, mas mesmo assim eles envolvem ali alguns conceitos de probabilidade, de análise combinatória, de tudo isso um pouquinho que a gente está comentando, que é bem bacana, bem legal de você estar assistindo aí para estar, de repente, aguçando um pouquinho mais a sua curiosidade por este conteúdo. Sendo assim, vamos começar então com a parte propriamente dita, com a parte em que a gente precisa se atentar, né? Não a parte gostosa que é de ficar assistindo o filme. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um espaço amostral. Involuntariamente eu já acabei de dizer para você. Espaço amostral é o conjunto com todas as possibilidades possíveis que nós temos. Olha só, o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é denominado espaço amostral, que a gente vai indicar por este símbolozinho aqui, que é o ômega, ou pelo U. É óbvio que quando eu vou escrever, eu opto pelo U, porque é mais fácil, mais tranquilo para eu ficar escrevendo, né? Mas alguns livros, eles trazem o sim, a letra grega também, representando o espaço amostral. Então, conforme já dito, no lançamento de uma moeda, quais as possibilidades de ocorrência que nós temos? Cara ou coroa. Então está aqui nosso espaço amostral, com todas as possibilidades que a gente tem. No lançamento de um dado, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, são todas as possibilidades que podem acontecer no nosso espaço amostral. O nascimento de uma criança, a gente só tem duas possibilidades, ou nasce menino ou nasce menina, biologicamente falando, não vai criar caso, por favor. Biologicamente a gente só pode ter um menino ou uma menina, então está aqui criado o nosso espaço amostral para este experimento, para essa probabilidade que a gente possa vir a calcular em breve. Outra definição que nós precisamos ter tranquilamente é o evento. Então, olha só, a gente viu que é o espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades. Agora, quando a gente vai apostar em alguma coisa, um jogo que seja, você vai escolher alguma coisa, né? Quando você vai tirar cara e coroa lá para começar a pelada na rua, falar, eu quero cara. Então, você apostou em alguma coisa. Isso que você aposta é o seu evento, é o que você quer que aconteça. Ou seja, é um subconjunto do seu espaço amostral. Então, voltando aqui, ó, quando eu disse que eu quero cara, isso aqui é um subconjunto do meu espaço amostral. Ah, vou lançar um dado, quero que caia a face 5. Você está pegando um elemento do seu espaço amostral. Isso é seu evento. Ah, eu vou ter um filho, eu quero que seja menino. Isso aqui é um evento que você quer que aconteça, porque é um elemento que está dentro do seu espaço amostral. É um subconjunto daquele conjunto inicial que a gente trabalhou. Então, voltando aqui, ó, outros exemplos de evento. Vou lançar um dado e quero que a face voltada para cima seja par. Perceba que eu já aumentei muito a minha possibilidade, né? Porque face par eu tenho 2, 4 ou 6, o que aumenta em muito a minha chance de ganhar. Ah, eu quero que seja um número ímpar. Beleza, 1, 3 e 5 vai satisfazer o que eu escolhi porque eu apostei. Múltiplo de 8. Ah, professor, mas o dado só vai até 6. É óbvio, né? Então, adianta eu querer falar que eu quero um múltiplo de 8? Quais são os múltiplos de 8? 8, 16, 24. Vai ter algum dado com essa face? Não. Então, quais as possibilidades que nós temos? Nenhuma. Por isso que é o conjunto vazio, certo? Conjunto vazio que a gente também pode lembrar sempre que é o mesmo conjunto com a quantidade de mundiais do Palmeiras, que não existem aqui. Então, o número de elementos de um conjunto vazio, só que tomar um cuidado aqui para não confundir. O número de elementos do conjunto vazio é 0. Não quer dizer
que um conjunto vazio eu possa representar pelo zero. Eu estou falando da quantidade de elementos, o que é diferente, tá bom? Então, só aqui, ó, em questões de notações de conjunto, se A é um conjunto vazio, eu posso representar pela chave vazia, que é o que está aqui, ou também posso representar pelo zerinho cortado. Isso eu estou falando de conjunto. Agora, o número de elementos do conjunto A, se ele é um conjunto vazio, nós temos 0 elemento. Então, muito cuidado para não confundir a notação de conjunto e perder o exercício à toa aí por causa de detalhezinho, tá certo? Probabilidade de um evento em um espaço amostral. Tem todo aqui um resuminho definindo para você o que é isso. Eu já vou partir para a parte que nos interessa. A probabilidade a gente calcula da seguinte maneira. Aqui eu chamei o U de espaço amostral e A o evento que eu quero. Uma forma da gente identificar isso aqui é o seguinte, é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Como assim, professor? Lembra que eu falei que o nosso espaço amostral é o conjunto com todas as possibilidades? Então você vai chegar lá e vai contar quantas possibilidades você tem. Esse vai ser o seu NU. Aí você vai apostar em alguma coisa. Você vai chegar lá, quantas possibilidades de acerto você tem. E vai ser o seu NA. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a primeira situação. Eu vou lançar um dado e quero que a face voltada para cima seja uma face par. Beleza. No lançamento de um dado, nós temos 6 opções. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, isso é o meu número de casos possíveis. Então, eu tenho 6 possibilidades de ocorrer. Dessas 6, quem que me interessa? Quem é favorável para que eu ganhe? 3, que é o 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 chances de ganhar essa aposta. Portanto, 3 para 6. Que aí, obviamente, a gente vai simplificar isso e vai chegar no 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, se você preferir, também pode representar como 0,5. Se você ainda preferir, também pode representar como 50%. Fica a teu critério qual jeito você achar mais gostoso para trabalhar. Particularmente, eu prefiro com fração e normalmente é a notação que a gente mais utiliza. Depois da fração, é bastante utilizada a porcentagem. Já o número decimal, acho que ninguém gosta muito, é o que menos aparece, mas se vir aparecer, saiba que é apenas uma outra linguagem, uma outra forma de expressar aquele resultado que você está calculando. Um detalhe importante, antes de eu passar para o exemplo ali, vou deixar aqui no cantinho, ó, ou no centro, né, melhor dizendo. A probabilidade de um evento acontecer, que eu vou chamar de evento A, e isso é importante que você anote, a probabilidade de um evento acontecer, ela nunca extrapola 1. Pode ver que aqui a nossa probabilidade foi 0,5. Sempre vai dar um número quebradinho, uma fraçãozinha. Então, no máximo, ela tem que ser 1. No mínimo, ela tem que ser 0. Se você estiver trabalhando com porcentagem, isso significa que a probabilidade no máximo é 100% e no mínimo é 0. Ambas as situações aqui está escrita a mesma coisa, só com uma outra anotação. Então, cuidado. Eu não posso calcular uma probabilidade e dizer para você que eu tenho 120% de chance de ganhar, porque não faz sentido algum. Ou eu já ganhei, ou está completamente errado o que eu estou fazendo. Não posso. No máximo, eu tenho 100% de chance de acerto. E da mesma maneira, eu não posso chegar para você e falar qual que é a probabilidade, não vou falar de time, mas você vai calcular alguma probabilidade lá e você fala, a chance desse time ganhar um mundial é menos 20%. Por mais que seja óbvio que isso nunca vai acontecer, você não pode falar que é negativo. O mínimo que acontece é 0. No máximo, você tem 100% de chance. O que é muito difícil de acontecer, né? Porque se você está com 100% de chance,
não faz muito sentido você querer calcular ou pensar nisso aí, porque já está garantido o que você vai ter. Tá certo? Então, cuidado. Sempre o cálculo que você fizer tem que estar nesse intervalo, entre 0 e 1, nunca extrapolar essa margem de valores aí. Agora sim, lançamento de uma moeda, qual que é a probabilidade de obter uma cara? Olha só que problemão que nós temos. Probabilidade do evento A acontecer? Vamos lá. Qual que é o meu conjunto espaço amostral, meu conjunto universo? De todas as possibilidades. Bom, mas possibilidade do quê? Eu estou lançando uma moeda. Quando eu lanço uma moeda, pode sair cara ou coroa. Então eu tenho duas opções. Esse é o meu rol de possibilidades que eu tenho. Dessas duas, o que eu quero? Quero uma face cara. Quantas faces cara eu tenho na moeda? Só uma, a menos que você tenha roubado no rolê aí. Só uma, pronto. 1 em 2 é a sua probabilidade, que se preferir, pode dizer que é 50% de chance de acerto. Um outro exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de obter na face voltada para cima um número de pontos menor que 3? Então, olha só, o nosso conjunto universo, a gente já viu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu quero? O que é o evento? Eu quero que saia uma face menor do que 6. Desculpa, menor que 3, que 6 obviamente, né? Menor que 3. Quais as chances que eu tenho? Se sair 1, me agrada? Me agrada. Se sair 2, me agrada? Agrada. Se sair 3, não. Porque eu quero que seja menor que 3 e não igual a 3. Então eu paro por aqui. Esses são os casos que me interessam. Então quem que é a probabilidade do evento A acontecer? É o número de elementos do meu espaço amostral, que são 6. Número de elementos do que me interessa, que são 2, que vai ser 1/3 a probabilidade de eu conseguir uma face menor que 3 ao fazer o lançamento de um dado. Num terceiro exemplo aqui, ó. No lançamento de duas moedas, qual é a probabilidade de obter nas faces voltadas para cima pelo menos uma cara? Cuidado que agora mudou um pouquinho nosso espaço amostral, porque eu estou lançando duas moedas. Ao lançar duas moedas, eu vou chamar aqui C de cara e K de coroa. Então, quando eu lanço duas moedas, o que pode acontecer? Uma cara e uma coroa. Pode acontecer uma coroa e uma cara. Pode acontecer coroa, coroa. Ou pode acontecer cara a cara. Então, nós temos 4 possibilidades de espaço amostral. O que me interessa? Nas faces voltadas para cima, pelo menos uma cara. Chamei cara de C, então esse aqui me agrada, esse aqui me agrada, esse aqui me agrada. Então, como que fica o cálculo da nossa probabilidade? Probabilidade do evento A acontecer. Número total de possibilidades, 4. Dessas 4, 3 me favorece. Tá aí, 3/4 ou então 75%, caso você ache mais legal de trabalhar com porcentagem. Ok? Perceba que é muito simples a definição de probabilidade. Como eu disse no início, ela vem de mansinho, gostosinha, tal, mas não se engane, tá? Nada é tão ruim que não possa piorar. Algumas observações. Sejam A e A barra dois eventos complementares de um espaço amostral U, então PA mais PA barra é igual a 1. O que significa esse PA e PA barra e ser eventos complementares e tudo mais? Imagine que a gente tem uma sala de aula. Temos aqui uma sala de aula, temos algumas meninas e temos alguns homens por aí espalhados nessa sala. E aí eu chego lá e pergunto qual que é a probabilidade de eu chegar a escolher uma mulher, uma menina nessa sala. Ah, professor, a probabilidade aqui 30%. Beleza, vamos supor que a probabilidade de escolher uma menina é 30%. Beleza?
Aí eu pergunto para você, se a probabilidade de eu escolher menina é 30%, qual que é a probabilidade de eu escolher um menino? Professor, é o que falta. E exatamente essa é a ideia do complementar. É o que falta para você chegar no total. Se eu pegar 100 e tirar 30, a probabilidade de eu escolher um menino, que eu vou simbolizar pela letra H, é 70%. E como que eu sei que está verdadeiro? Porque a soma disso dá o meu total. Então, eventos complementares é quando a soma das duas probabilidades chega no seu total, ok? Chega no valor máximo que você consegue. Se você fez o lançamento de um dado, qual que é a probabilidade de cair as faces pares? 50%. Qual que é a probabilidade de cair as faces ímpares? 50%. Somou as duas, 100%. Ou seja, os dois se completam, fecha o seu total de possibilidades que você tem. E uma outra situação importante é essa daqui, ó, que a gente vê um pouquinho lá em conjuntos, né? Se você não viu, também é muito importante que você veja, que é para calcular a união de elementos. Só que aqui, em vez de estar falando de união de elementos, a gente está falando da probabilidade da união. A gente sabe que isso aqui a gente pode representar assim, ó. Temos o conjunto A e o conjunto B. Aqui está a nossa interseção de A com B, que vai ser esse carinha aqui, ó. Então, se eu quero calcular a probabilidade de A ou B acontecer, esse U serve como conectivo ou para nós. A probabilidade de A ou B acontecer é o número de elementos que eu tenho de A, mais a probabilidade que eu tenho de B, menos a probabilidade que eu tenho das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Professor, ficou estranho isso daí. Tudo bem. A gente faz um exemplo para você entender melhor. Olha só. Numa pesquisa sobre a preferência em relação a 2 jornais, foram consultadas 470 pessoas e o resultado foi o seguinte. 250 delas leem o jornal A, 180 leem o jornal B e 60 leem os 2 jornais, o A e o B. Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade de que ele seja, letra A, leitor dos 2 jornais, letra B, leitor do jornal A ou do jornal B. Então, antes de mais nada, a gente precisa montar o diagrama para isso daqui. Então, vou fazer aqui um espaçozinho para quem lê o jornal A, para quem lê o jornal B. Por onde que a gente começa colocando os valores? Sempre pela interseção, que é quem lê o jornal A e o jornal B, que no caso, 60 leem os jornais A e B, então está aqui o nosso 60. Fora isso, eu sei que 250 delas leem o jornal A, mas dessas 250, eu já tenho 60. Então faltam 190 para eu bater esses 250 aqui. 250 menos 60, 190. Que leem o jornal B são 180. Desses 180, eu já tenho 60. Portanto, faltam 120. Que aí bate o meu 180 que lê o jornal B e os 250 que leem o jornal A. Tá certo. Lembrando que o total nosso são 470 pessoas que foram entrevistadas. Agora, qual a probabilidade de que essa pessoa escolhida seja leitor dos jornais A e B? Onde que está o A e o B? Olha aqui onde está o A e B, ó. É justamente a interseção entre esses dois conjuntos. Então, voltando para cá, a probabilidade do item A acontecer tem um total de 470. Desses 470, quantos que me interessam? 60. Simplifica. Isso aqui é 6 sobre 47. A probabilidade que você tem de escolher um leitor do jornal A e B, tá certo? Pela nossa interseção aqui. Na letra B, eu vou chamar de evento B. Qual que é a probabilidade de eu escolher um entrevistado, caso que ele seja leitor do jornal A ou B? Falei que ia chamar de evento B, mas deixa eu arrumar aqui. Nem vai precisar disso. Então, aqui na letra B, perceba que apareceu o conectivo OU para nós agora. E esse conectivo OU, quem que é ele? É a união. A probabilidade de A união com B acontecer, que é dada por esta fórmula. P de A mais P de B
menos PA inter B. Então vamos lá. P de A união com B é P de A mais P de B menos a interseção. Qual que é a probabilidade que eu tenho de escolher um eleitor do A? O eleitor do A são 250. Então, 250 sobre o total, que é 470, mais P de B, eu tenho 180. Então, 180 sobre 470, menos a interseção, que é 60, sobre 470. Como todo mundo tem o mesmo denominador, tá fácil que a gente não precisa nem tirar mínimo múltiplo comum. 470. Agora, 250 com mais 180 com 60, vamos fazer a continha aqui, ó. 250 com 120, 180 menos 60 dá 120. Então, basta eu somar agora 250 mais 120, que dá 370. Simplificando, a nossa probabilidade aí, 37 sobre 47, é a probabilidade que você tem de escolher um eleitor de A ou B desses entrevistados. Tá certo? Então, ainda que tenha essa formulazinha que às vezes assusta um pouquinho, mas se a gente souber trabalhar muito bem com conjuntos, tá tranquilo, tá suave essa parte básica de probabilidade, tá bom? Agora, continuando, como eu mencionei agora há pouquinho, vou dar apenas o start das noções de estatística, as noções básicas, até porque existe uma graduação de estatística. Então, se eu for falar de tudo que você precisa de estatística, a gente precisa de um ano aí quase para eu ficar aqui mencionando conceitos e experimentos e tabelas e tudo mais, tá certo? Então, é apenas o nosso start do que pode acontecer. Noções básicas de estatísticas. Primeiro, o que é um dado estatístico? É um dado numérico e é considerada a matéria-prima sobre a qual iremos aplicar os métodos estatísticos. Né? Alguma coisa que a gente vai estar querendo estudar, que a gente vai estar aplicando aquela teoria. A população é o conjunto desses elementos que possuem essa característica. Um exemplo, às vezes, que a gente pode pegar aqui são as eleições, que é muito comum em época de eleições as pessoas saírem fazendo intenção de votos, né? O que é a característica? É a eleição. Você escolheu um presidente, você escolheu um governador. Quem que vai fazer isso? Nós, a população. Então, por isso que, nesse caso, o nome da sigla e o que acontece é exatamente a mesma, né? População, justamente porque somos nós que estamos provocando essa pesquisa. A amostra é uma parcela representativa da população que é examinada. E mais uma vez eu pego a intenção de votos como exemplo. Pelo menos eu nunca respondi uma pesquisa de intenção de votos. Eu não sei você, mas se a gente está assistindo o jornal lá, o cara fala, foram entrevistados 3.000 pessoas durante tal e tal dias na região tal e tal do Brasil e a porcentagem foi fulano 50%, fulano B 40%, enfim, vai falando os dados daquela pesquisa. Não é porque eu nunca respondi que não existe, que não seja verdadeira. Então essa amostra, ela vai dar uma perspectiva, uma ideia do que está acontecendo, certo? Ó, se a eleição fosse hoje, a chance maior de acontecer seria que o fulano F ganharia as eleições. Beleza, por quê? Porque naquela pesquisa ele estava à frente. E aí perceba que acaba envolvendo um pouquinho de probabilidade. Porque não é porque o fulano tal ficou à frente que significa que ele vai ganhar. É apenas uma intenção de voto. Foi apenas uma pequena fatia da população que foi entrevistada. Não quer dizer que reflita toda a intenção, os votos de toda a população daquele país, tá certo? Então é apenas uma amostra daquilo que a gente está pegando, do que pode acontecer. Variável é o conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno. Então, pode ganhar, pode perder. Você pode ter aí questões de altura, por exemplo. Você pode ter N alturas quando você vai fazer uma pesquisa com um determinado ambiente
uma sala de aula, você pode ter vários tipos de alunos com várias alturas, enfim. Variável são todos os resultados possíveis que a gente pode encontrar ao fazer essa pesquisa. A variável qualitativa, aí começa a complicar um pouquinho, mas a variável qualitativa, ela se refere a um atributo que a pessoa ou que o objeto possua, como por exemplo, cor de pele, sexo, se é masculino ou feminino, cor de cabelo, enfim, tudo isso que seja um atributo, uma característica específica daquela pessoa, a gente considera como uma variável qualitativa, que vem de uma qualidade que aquele objeto que a gente está estudando. Já a variável quantitativa, a gente consegue expressar isso em termos de números, que é o que a gente normalmente mais gosta. A variável quantitativa é quando os dados são de caráter nitidamente quantitativo e o conjunto dos resultados possui uma estrutura numérica, podendo ser discreta ou contínua. Aí a gente abre mais uma vez essa ramificação. O que é ser discreta ou ser contínua? Olha só. A variável discreta, ela tem seus valores expressos por números inteiros, não negativos, resultantes de contagens, certo? São sempre números naturais, como, por exemplo, quantidade de pessoas. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre quem é fumante e quem não é fumante, vamos por exemplo. Posso chegar aqui para você e dizer que 12,7 pessoas são fumantes? Não faz muito sentido, porque eu não posso ter 0,7 pessoas, certo? Tem que sempre ter uma quantidade inteira, uma quantidade total de pessoas, e muito menos falar que menos 20 pessoas são fumantes, faz menos sentido ainda. Então, quando a gente fala de contagem, a gente está contando aquela amostra, eu estou falando de uma variável discreta, porque a gente representa isso através de números inteiros e não negativos. Já uma variável contínua, aí já abrange, já aumenta um pouquinho mais as possibilidades que nós temos, que resulta normalmente de uma mensuração, que é a escala numérica de seus possíveis valores correspondentes ao conjunto dos reais. Como, por exemplo, que eu acabei de mencionar, a altura. Se a gente pegar uma sala de aula e tentar fazer uma média das alturas dos alunos, vai ter a altura que é 1,80, vai ter aquele aluno que é 2 metros cravado, vai ter aquele aluno que é 1,93, aquela baixinha que é 1,57, tudo número quebradinho. Esses números quebrados, podendo ser com vírgula, fração, como você preferir, tá dentro do conjunto dos reais, que é o que a gente chama de uma variável contínua, devido a gente não conseguir expressar isso de uma maneira sempre inteira, tá certo? Então, um pouquinho aqui dos resumos das variáveis que a gente pode ter. E em estatística também é muito comum a gente precisar da interpretação gráfica. A minha ideia aqui não é fazer a interpretação dos gráficos que eu trouxe, e sim apenas apresentar as maneiras que podem aparecer. A gente pode ter um gráfico em barras, né, que é caracterizado tanto dessa forma como verticalmente. Tá? Essas barras também podem ser verticais, fica a gosto do cliente, a gosto da pessoa que vai estar fazendo. E ela tem uma qualidade, uma característica que é fácil da gente ver quem está ganhando, por exemplo. Né? Se fosse em termos de uma pesquisa de intenção de voto, aqui no caso é o doce que a pessoa mais gosta. Então perceba que gomas de mascar não, algodão doce está um pouquinho mais à frente, então é um pouco mais visível, mais fácil da gente apontar quem tem o maior valor, quem tem menor, quem está na média, é um pouco mais tranquilo da gente poder visualizar essa interpretação devido à sua construção gráfica. Um outro tipo de gráfico que nós temos é um gráfico de setor, que normalmente vem acompanhado de porcentagens, o que ajuda em muito, certo? Claro que, se todo esse setor foi dividido, a soma dessas porcentagens tem que ser 100%, não pode extrapolar, o que também facilita muito a nossa vida quando a gente conhece isso daí, tanto visualmente, porque a gente consegue ver a fatia, né, o tamanho daquela porcentagem, tanto visual quanto numericamente a gente consegue ter uma expressão mais nítida do que está acontecendo para aquilo que está sendo pesquisado. Gráfico de linhas, muito utilizado em matemática financeira. Quando a gente assiste Jornal Nacional, Jornal da Globo, normalmente é o tipo de gráfico que eles utilizam
para falar a taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, PIB, enfim. Eles utilizam muito devido à variação do comportamento dessas retas, eles gostam um pouquinho mais desse comportamento gráfico, onde a gente pode calcular, se a gente for apelar para a matemática, pode calcular a inclinação de reta, em que ponto ela cresceu, em que ponto ela decresceu, em algum momento ela foi constante, quando ela estabilizou. Tem todas essas coisas que a gente pode investigar dentro de um gráfico no formato do gráfico de linhas. Ele é um pouco mais detalhista em questões de critérios matemáticos, tá certo? Então, se você estiver fazendo uma coisa aplicada à matemática, pode ter aí quase certeza que o seu gráfico a ser estudado vai ser algo desse tipo. Já os outros é uma coisa mais contextual, um pouco mais visual, para que todos possam entender, fica uma coisa mais bonitinha de apresentar. E aí nós temos algumas médias de centralidade e variabilidade. A variabilidade eu acabei colocando aqui, mas para a gente saber que existe, porque eu não vou me ater a esse ponto. Primeiro, normalmente a gente precisa de calculadora, que são números muito quebrados. Aquela pesquisa tem uma margem de erro de tanto para mais, tanto para menos, com desvio padrão de não sei quanto, variância tal. Seria muito chato eu chegar aqui e ter que ficar fazendo aquelas continhas e tudo mais. Isso você vai aprender com o seu professor no seu curso tranquilamente. Então, minha ideia aqui foi trazer os principais tópicos que nós temos, que é a média aritmética ponderada e a mediana. A média aritmética, acredito eu, que eu não precisaria nem comentar, porque é aquilo que você faz desde sempre. Vamos supor que você vai fazer, você estuda aí e tal, e a média do seu boletim é calculado com a média das suas notas. Aí você fez duas provas. Em uma você tirou 6 e na outra você tirou 8. Qual que é a média que vai para o seu boletim? Ah, professor, vai 7. Muito bem. O que você fez para dizer que é 7? Aí eu somei 6 com 8 e dividi por 2. Acabou. Você acabou de fazer uma estatística, acabou de fazer uma média aritmética. Agora, eu fiz isso para 2 valores. Se eu tiver N valores, eu preciso dividir pela quantidade de valores que eu somei. Então, se eu fiz 10 provas ao longo do ano, eu preciso dividir por 10. Se eu fiz 5, divide por 5. Sempre assim. A quantidade de parcelas que você soma é o número que você vai dividir, que vai te dar essa média aritmética procurada. Já a média aritmética ponderada é quando existe um peso para essa, pensando em prova, para essa prova, por exemplo. Vamos supor que são 3 trimestres. No primeiro tem peso 1, no segundo tem peso 2, no terceiro tem peso 3. Então você vai pegar lá a nota que você tirou no primeiro trimestre, vezes 1, dividido pela nota que você, mais a nota que você tirou no segundo trimestre, vezes o peso do segundo trimestre que eu mencionei que seria 1. Mais a nota que você tirou no terceiro trimestre, vezes 3, já que é peso 3. E aí, somado essas parcelas, você vai dividir pelos pesos, que seria 1 mais 2 mais 3. Já vou fazer um exemplo, vai ficar um pouquinho mais tranquilo isso daqui. E a mediana, o detalhe da mediana é o seguinte, a gente precisa ordenar os valores. O que é ordenar? Sempre colocar em ordem crescente, para daí sim a gente calcular a mediana, tá certo? Então colocou em ordem crescente, aí a gente vai pensar em calcular a mediana. Se colocar esses elementos em ordem crescente e essa quantidade de elementos for uma quantidade ímpar, você vai aplicar isso daqui, ó. O número de elementos que você tem mais 1 dividido por 2. Vamos supor que você colocou lá, deu 7 elementos na sua ordenação deles. Quem que é o seu termo médio? É o 7 mais 1 dividido por 2. Portanto, a sua mediana é igual a 4, porque a quantidade de elementos que você tinha foi ímpar. Agora, se você ordenou esses valores e o seu n é uma quantidade par, vamos supor que você tem 10 elementos. Aí você tem que fazer isso aqui, ó. 10 dividido por 2, que é o quinto termo, mais 10 dividido por 2 dá 5. 5 mais 1
dá 6. 6 dividido por 2, 11 sobre 2 vai ser a sua mediana, vai ser o carinha que vai estar incluso lá. Também vou fazer um exemplozinho para cá para ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente visualizar. Olha só. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Está aqui o que foi encontrado. Qual a mediana do número de peças defeituosas? Perceba que está tudo embaralhado. Então a gente tem que vir aqui e colocar em ordem. 1, esse 1 aqui já utilizei. Tem mais algum 1? Não. Depois do 1 vem o 3. Então 1, 3. Depois do 3 eu tenho 2 4s. Então 4, 4. Depois do 4 eu tenho 1 5. Depois do 5 eu tenho 2 3 6. E depois do 6 eu tenho 1 8. E por último 1 9. Muito bem, colocamos em ordem. Ah, professor, mas eu preciso escrever esses 2 4s? Precisa. Tá? Não é porque é 4 que você pode escrever só 1. Precisa colocar a quantidade, todos eles conforme aparece. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, exatamente o 10 que aconteceu. E eu quero saber quem que é a mediana. A mediana, quando o número é par, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então vai ser quem? O quinto termo. Quem que é o quinto termo? 1, 2, 3, 4, 5. Mais o sexto termo dividido por 2. Então a gente vem aqui, 5 mais 6 dividido por 2 vai dar 11 sobre 2, que é 5,5. Então essa é a sua mediana procurada para esse lote de peças defeituosas aí. É o termo mediano que a gente vai estar calculando, tá certo? Que não é média aritmética, cuidado. Uma coisa é a média aritmética, outra coisa é mediana. Estou pensando num termo central para isso daqui. Um outro exemplo. A média dos salários dos 15 funcionários de uma loja de autopeças é de 980. Opa, mas calma lá, ele falou a média dos salários dos 15 funcionários. Como que a gente calcula a média mesmo? É a soma de todas as parcelas dividido pela quantidade que eu somei, que no caso são 15. E ele falou que isso é igual a 980. Beleza. Se forem contratados mais 2 funcionários, então o que vai acontecer? De x15 eu vou passar a ter até x17. x1, x2, até x15, x16, x17. E obviamente que aí agora eu vou ter que dividir por 17. Então, se forem contratados mais 2 funcionários, com salários de 950 e 1.180, qual será a nova média salarial dos funcionários da loja? Bom, antes eu já sei a média, agora eu quero descobrir esta média. Ah, professor, mas aí complicou a situação, né? Complicou não, ó. Tem uma divisão, então passa multiplicando. Portanto, eu sei que x1 mais x2 até chegar no meu x15 é igual a 15 vezes 980, que de cabeça, como você já deve ter feito, vai dar 14.700, certo? Esse é o valor da nossa soma x1 mais x2 mais x3 mais x4 até o x15, que é exatamente o que aparece aqui, ó. x1 mais x2, tananã, até x15. Tudo isso aqui vale 14.700. Agora, o x16 nós conhecemos e o x17 nós também conhecemos. Agora é só somar todo mundo e dividir por 17. Somando tudo isso, nós temos 14.700 mais 950 mais 1.180 dividido por 17. Vou deixar para você fazer as continhas aí com calma,
Mas somando tudo isso e dividindo por 17, você vai encontrar aí 990, que é a sua nova média salarial para esses 17 funcionários, tá certo? Então olha só que é apenas uma reorganização de fórmula, né? A gente identifica o que a gente tem, substitui na segunda e consegue trabalhar numa boa com tudo isso, tá certo? E aqui por último, para a gente encerrar essa parte de estatística, uma média ponderada para a gente calcular. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra a tabela a seguir. Na plateia, custa 50, no andar superior, 150, camarote 300. E aí a quantidade de ingressos que foram vendidos. Qual foi o valor médio do ingresso pago neste espetáculo? Para calcular esse valor médio, perceba que são pesos distintos. A pessoa que vai na plateia paga mais barato do que vai no andar superior do que quem vai no camarote. Então eu não posso simplesmente pegar, somar isso aqui e dividir por 3. Eu preciso ir de acordo com a quantidade de pessoas que nós temos. Então isso aqui vai ser uma média ponderada. Essa média ponderada é a história das notas, com peso 1, peso 2, peso 3. Eu vou fazer 720 vezes 50, mais 400 vezes 150, mais 80 vezes 300. E eu divido por quem? Divido pela soma dos ingressos. 50 com 150 dá 200. 200 com 300, 500. 72 vezes 50, mais 400 vezes 150, mais 80 vezes 300, tudo isso vai dar 96 mil. 96 mil dividido por 500, rapidinho de cabeça, a gente chega aí no valor 192. Este é o valor médio, É o valor médio do ingresso procurado para essa peça de teatro, tá certo? Anteriormente a gente fez simplesmente uma média aritmética, aqui a gente fez uma média ponderada devido à quantidade e cada um tem uma variação de valor. A gente precisa fazer dessa forma, que foi a formulazinha que a gente viu alguns slides atrás. Beleza? Fechamos aqui então a nossa parte de probabilidade e estatística. Meus agradecimentos, espero que tenha te ajudado, tá certo? E bons estudos, valeu e até a próxima.